dosar o uso das redes sociais durante o nosso trabalho profissional. É o que vamos conversar no Manhã Viva de hoje. E para falar conosco está aqui o Manuel Inácio. Bem-vindo, doutor Manuel, que é advogado, especialista em direito do trabalho. Também Raquel Furtado, bem-vinda no Manhã Viva, psicóloga empresarial e coach. Temos gente aqui profissional, gente, para falar deste assunto. Doutor Manuel e a Raquel falando um pouco deste assunto, que também é um pouco polêmico, né? Quero conversar já, lançar uma pergunta para vocês dois. Que na avaliação de vocês, o uso da rede social pode prejudicar o rendimento do trabalho? Pode, com certeza, viu? Hoje a rede social traz muitos benefícios, como você colocou, né, Rose? Mas as pessoas às vezes exageram um pouco. São muitas informações, vídeo, uma novidade, uma piada. E às vezes as pessoas se perdem nisso e quando elas assustam já passou bastante tempo, desviou o foco, perdeu produtividade. Então, atrapalha, tem atrapalhado bastante. E aí, doutor? Com certeza atrapalha, Rose. Inclusive, existe uma pesquisa que foi feita recentemente nos Estados Unidos que mostra que um trabalhador ele fica, em média, 56 minutos por dia utilizando o aparelho celular no local de trabalho para acesso a redes sociais. E se você pegar um trabalhador da faixa etária de 18 a 34 anos, ele costuma usar 70 minutos por dia. Isso aí dá mais do que 5 horas, 6 horas por semana. Nossa. Em prejuízo à empresa, né? Que está pagando para o trabalhador, para a mão de obra dele ali. Aquela hora dele é paga pela empresa, não é paga para ele poder ficar, por exemplo, utilizando para coisas pessoais, né? Uhum. Fotos, né? Tirar fotos, Instagram, conversando, resolvendo assuntos até de família dentro do ambiente de trabalho, né? E, Raquel, a empresa deve informar, né, aos seus empregados a forma, a política, né, do uso das redes sociais? Ah, com certeza, né? Tudo deve ser cada vez mais comunicado com transparência, porque até o tipo de empresa vai influenciar na regra da empresa. Há determinados negócios, né, que precisam que os seus funcionários utilizem a rede social. E outros que não. Então, é preciso informar com clareza o que pode, o que não pode, o que é aceitável, o que não é aceitável, para as pessoas terem um norte a seguir, além do bom senso. Doutor Manuel, como isso legalmente deve ser acertado entre empregador e empregado? O correto seria, no ato da contratação daquele empregado, a empresa já informar para ele qual que é o regimento interno, o que a empresa adota como pode usar, não pode usar, em que horário pode usar, para que pode usar, né, as redes sociais, para que não haja amanhã ou depois o funcionário falar, eu não sabia que não podia usar, até para poder evitar a questão dos excessos, né? Porque o empregador, no seu papel diretivo, ele tem que orientar o empregado. Qual que é a conduta que aquele empregado pode ter ou não dentro da empresa. Até para que isso tenha um desdobramento na questão da punição daquele empregado que exagerar no uso das redes sociais. E qual que é a punição? Ele pode ser até descontado no salário por isso? Aliás, a penalidade pode ser ainda maior, ele pode ser mandado embora por justa causa. Uau! Né? Desde que haja a orientação por escrito e aquele funcionário seja respeitado a gradação da pena com advertência verbal, advertência por escrito, a suspensão do empregado. Então, incorrendo nessa gradação da pena por 3 vezes, o empregador ele pode demitir aquele funcionário por justa causa. E aí ele vai ter a penalidade de não poder sacar o fundo de garantia, não ter direito ao seguro-desemprego, uma série de desdobramentos que a justa causa acomete ao trabalhor, né? É uma penalidade gravíssima que o empregado comete no ambiente de trabalho. Pode chegar a esse ponto, infelizmente. E ele vai ser avisado com antecedência ou ele vai chegar lá para sacar o salário dele e ter uma surpresa? Não, ele é avisado com antecedência, né? É formalizada a dispensa dele por justa causa, desde que tenha sido respeitada essa gradação da pena que o direito do trabalho exige, né? Você primeiro adverte verbalmente, depois você adverte por escrito. Se acontecer do trabalhador ele se recusar em assinar aquela advertência, você pega 2 colegas como testemunha, né, de que o funcionário está se recusando a assinar aquela advertência, e em outra seara você dá para ele uma suspensão, que é comumente chamado de balão. O funcionário tomou um balão de 2 dias
já é uma falta um pouco mais grave. Por quê? Porque ali ele tem prejuízo no salário, no repouso semanal remunerado, porque 2 dias ele não vai trabalhar e não vai receber por isso. Até chegar numa consequência mais gravosa, que é o que a CLT considera como um ato de insubordinação e indisciplina. Porque a pessoa que sabe que existe uma regra e não cumpre, ele é insubordinado, ele é indisciplinado. Né? Não tem responsabilidade. E aí, como se diz, a relação fica insustentável, aquela relação entre o empregador e aquele empregado. E pode chegar às vias da justa causa. Raquel, e como controlar aquela vontade de, né, olhar as redes sociais durante o trabalho? Ai, minha amiga deve ter postado foto do final de semana, que a gente foi aquele passeio, né? Naquela segunda-feira que o trabalho está pegando muita coisa para resolver, mas está coçando para olhar. Como controlar? Olha, eu tenho dado algumas dicas, né? Eu acho que uma coisa importante é você desligar o som, né? Principalmente o WhatsApp, que hoje é o que mais está pegando as pessoas. Então, o barulhinho da notificação, né? Você esconder, você não precisa deixar o WhatsApp, o ícone do WhatsApp, na primeira tela do seu celular, você pode deixar ele na segunda tela para que toda hora você não olhe, né? Eu tenho recomendado mesmo, exceto se você tem uma pessoa doente na família, uma criança muito pequena, que você deixe o celular sem som durante alguns períodos do dia. E na avaliação de vocês, qual é a rede social mais usada nos dias de hoje? Eu penso que o que tem mais atrapalhado hoje, principalmente nessa relação empregatícia, é o WhatsApp. O WhatsApp está terrível. As reclamações que a gente ouve, principalmente do pessoal do sindicato, patronais, né, são os empregadores reclamando dos funcionários no WhatsApp o tempo todo. Meu Deus. Mas eu creio que não vai ser só o WhatsApp não, né, doutora? O Facebook... O Facebook é, por estatística, o mais usado, né? O brasileiro usa muito o Facebook, né? É até um outro problema, porque as pessoas estão se informando só via Facebook, e a gente sabe que tem muita notícia falsa circulando, compartilha sem ler. Então, o Facebook até, ele tem muita coisa interessante, mas ele também tem esse outro lado complicado. Mas o que eu acho, pela experiência que eu vejo dos clientes no escritório, reclamando, né? Ai, Raquel, eu estou sem foco, me ajuda a voltar o foco a ser mais produtivo, é o WhatsApp. E eu quero perguntar para vocês dois, tem muitas pessoas que trabalham pelas redes sociais, né? Quem trabalha na área de comunicação, né? Como nós aqui, que usamos as redes sociais para divulgar o programa, né? As pessoas mandarem suas dúvidas. Também muita gente trabalha com venda, né? Então, seria importante ter uma lei, algo acertado entre empregador e trabalho? O que seria melhor, na opinião de vocês? Eu penso que o empregador, ele tem que colocar no papel, para que o funcionário assine e esteja ciente de em quais situações que ele pode utilizar as redes sociais, o telefone no ambiente de trabalho. Evidentemente que se aquele funcionário ele trabalha com vendas, ele tem que atender clientes, ele precisa de usar as redes sociais e o próprio telefone para o trabalho, evidentemente que o empregador não vai tolir o direito daquele funcionário de utilizar. A grande questão, Rose, é quando o funcionário está usando os meios sociais não para fins profissionais, mas para fins pessoais, porque aí ele vai atrapalhar a produtividade, ele vai atrapalhar a vida da empresa e ele pode até trazer problemas para o ambiente de trabalho. Imaginemos um funcionário que ele necessita de uma concentração maior, um vigilante, um porteiro, um motorista, enfim, uma série de funções. Está olhando lá o celular, né, o vigilante. Está distraído e o ladrão está entrando. Ele está nem sabendo. Eu já vi porteiros de banco. De banco, vigilante. Outro dia eu falei, eu tirei uma foto para colocar nas redes sociais, fazendo uma crítica. Porque eu falei, gente, um banco onde o porteiro tem que estar assim, atento, né? super vigilante atento. armado, né? E ele estava no celular. Então, de cabeça baixa, de né? cabeça baixa, distraído, sei lá o quê, acompanhando o quê. Às vezes ele está esperando a mensagem de alguém avisar que o ladrão está chegando. Só pode ser isso. Está chegando um elemento. Exato, um mau elemento. Vamos rezar para que não. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Eu falo assim também, nós, como trabalhamos com produção de televisão, muitas vezes é muito mais fácil para a gente ter o contato com as pessoas pelo WhatsApp. Às vezes a gente quer ligar para a pessoa, não consegue falar com a pessoa no telefone, manda uma mensagem, a pessoa pode ser que demore um pouquinho, mas mais tarde ela vai ver
e ela já responde. E a gente até economizou um pouco do gasto do telefone. É verdade. Perdão, doutora Raquel, pode falar. O que está acontecendo agora é que o nosso relacionamento com essa comunicação via web, ele se modifica com muita velocidade, né? Então, outro dia era o e-mail. Hoje já se diz que o e-mail morreu. A gente usa o e-mail praticamente para assuntos mais formais. E documentação, documentação, anexo. Porque eu acho que o problema não é a rede em si. O problema é o tipo do profissional, o uso que ele está fazendo, né, dentro daquela realidade que ele está lidando ali. E como que o profissional ele tenha o discernimento do uso, né, da rede social ali, como ele trabalhar dentro dele esse discernimento? Não, eu estou trabalhando, eu não posso mexer com isso. Eu acho que, eu concordo aqui com o Manuel, eu acho que se a empresa não orientar, vai ficar difícil. Por exemplo, eu também sou professora universitária. E na sala de aula, os alunos estão com o celular o tempo inteiro. Outro dia eu apresentei para eles os resultados de uma pesquisa de neurociência, mostrando que, ao contrário do que eles pensam, eles não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso é um mito. Então, as pesquisas dizem que você retém, né, muito pouco daquilo que você escuta e vê. Se você estiver só escutando, você estiver olhando para baixo, você vai reter menos ainda. Então, eu falei, gente, vocês acham que vocês estão levando o mesmo conteúdo que o colega que está prestando atenção? Vocês não estão. Então, essa geração nova, eles já nasceram nesse ambiente tecnológico. Eles não vão ter este bom senso, este discernimento. Então, eles realmente precisam ser orientados, conversados, porque eles sozinhos eu acho que vai ser difícil perceber isso. Se tocar, né? Mas é difícil, porque eles já nasceram nesse ambiente. Exato. E interessante, Rose, é que não existe uma legislação específica que trata este assunto. Mas o que ocorre é o seguinte, o contrato de trabalho, ele faz lei entre as partes. Então, o empregador, cabe a ele orientar o empregado. E a doutora Raquel falava no primeiro bloco sobre a questão da falta de atenção, porque o WhatsApp acaba distraindo a pessoa. E hoje nós já temos situações onde o empregador proíbe o funcionário de adentrar com o celular no ambiente de trabalho. Ele tem que deixar guardado na bolsa ou guardado no vestiário, em algum local, né? E, eventualmente, se precisar, numa emergência, da família falar com o empregado, porque tem um filho, às vezes, que deixou com febre na escola, ou algum caso mais urgente, a orientação é que a família ligue para a empresa, né? E a empresa vai chamar o funcionário para poder atender aquela demanda. Que pode até gerar risco de acidente, né? Com certeza. Dependendo da atividade ocupacional, né? Inclusive, tem um caso no Paraná, onde um serralheiro, ele foi mandado embora por justa causa, porque ele estava usando o celular no ambiente de trabalho, e o serralheiro, ele trabalha com serra de corte, ele trabalha com furadeira, com politriz, então é tudo ferramenta que causa acidente. Ele pode perder um braço, perder uma mão e colocar em risco, inclusive, os colegas de trabalho, a própria empresa, num incêndio, se ele estiver trabalhando com material inflamável, coisa que o valha, né? Igual você falou, o motorista. Um motorista de ônibus. Vou só responder rapidinho ali. Tem um monte de gente ali dentro do ônibus. Tem um monte de gente que depende dele, né? Dentro do ônibus e fora do ônibus, porque se ele bate em alguém... E eu gostaria também de perguntar, doutor Manuel, é permitido, é legal alguém estar ali no ambiente de trabalho, tirar uma foto do trabalho e postar sem o aval do patrão? É o que a doutora Raquel estava dizendo. Se não houver uma orientação, fica difícil para o empregado ele saber se pode ou se não pode. Então, cabe ao empregador orientar se é permitido tirar fotografia no ambiente de trabalho, porque é muito comum o tal da selfie, né? Então, tirar selfie. Estou trabalhando, tira selfie. Agora eu estou tomando café. Não sei qual a necessidade disso, né? Mas, então, o empregador, se ele não quer que seja violado o ambiente de trabalho em fotografias nas redes sociais, ele tem que orientar o funcionário e colocar por escrito. Eu sempre falo, coloca por escrito, para que amanhã ou depois o empregado fale assim, mas eu não sabia, não pode não sabia. Coloca por escrito e peça para ele assinar. Mas não fez isso quando ele entrou, o contrato de trabalho já está assinado. Faça um papel no dia que o funcionário for até o Recursos Humanos receber o seu contra-cheque, ou faz uma reunião com os funcionários e peça que eles assinem,
porque você falou sobre a questão da surpresa, para o trabalhador não ser surpreendido. A bem da verdade, ele não pode ser surpreendido. Ele tem que ser informado antes. Eu não posso chegar para uma pessoa e falar, olha, você está sendo advertido porque está usando o celular ou as redes sociais no ambiente de trabalho, sendo que ele não foi avisado que aquilo não podia. Né? Eu vou até um pouco além. Eu acho que além de informar e pedir o funcionário para assinar, eu acho que é muito útil se o empregador explicar o porquê. Eu acho que, assim, está provado. Nós todos temos mais tendência de cumprir algo, de aderir a uma norma, se a gente entende o motivo dessa norma. Acertada, né? E também a pessoa chegar e falar para o patrão, né? Para o empregador e dizer, olha, eu estou com um problema sério na minha casa, na minha família, hoje eu vou precisar usar um pouco a rede social para estar me comunicando. Tem algum problema? Deixar isso bem esclarecido, né, para futuramente não ter problemas. Agora, a razão maior que era para estar incutido na cabeça do empregado é que ele está ganhando para trabalhar. Né? É uma contraprestação pela mão de obra dele. Então, aquela hora, aqueles minutos que ele está despendendo ali por coisa que não é trabalho, ele está, como se diz, sendo desonesto com o empregador, porque ele está ganhando para aquilo. Com certeza. E como deve ser assim essa ética, né, do empregado, de lidar com as redes sociais, né, de estar também partilhando, porque tem uns amigos que falam, não, olha aí para você ver que interessante, né? Como que deve ser isso para a pessoa, né, essa questão de tomar esse cuidado? Nas redes sociais você tem que ter bastante cuidado, né? Cuidado com o que você posta, para você realmente postar aquilo que você acha que não vai te prejudicar. Cuidado para você não ofender ninguém. Inclusive, pessoas têm sido até processadas, né, doutor? Por causa de ataques racistas e várias outras coisas que a gente considera um absurdo. E você tem que tomar cuidado também para pensar, né, o que é o momento agora. Também, outra coisa. O WhatsApp ele também tem uma forma de colocar no computador, né? Tem. Dentro do computador, então. E aí? Fica mais difícil ainda para separar. Tem um fator interessante que tem muito a ver com a nossa cultura. A cultura brasileira é mais permissiva também. Né? Recentemente eu estava fazendo um curso com um argentino e éramos 13, 14 coaches, já todos formados, profissionais, né? E aqui assistindo o curso com o argentino, um curso de quase 1 ano de duração, ele vinha de vez em quando e as pessoas tinham o hábito de dar uma olhadinha, responder uma mensagem rapidinho. Esse homem não aceitou. Ele ficou muito revoltado, achou que era falta de profissionalismo, deixou as pessoas constrangidas e a partir daí mudou. Então a cultura do brasileiro a gente vai permitindo, vai abrindo exceções, vai depender de cada um de nós mesmos se conscientizar. Policiarmos, né? O interessante, doutora Raquel, é que as pessoas hoje elas não estão se policiando em relação às coisas que postam. E muitas empresas de recrutamento e seleção, na hora que vai contratar uma pessoa, entra nas redes sociais para saber qual o perfil daquela pessoa, o que ele tem postado, né? E as pessoas agora ficam expondo a vida de qualquer jeito, expondo coisas inadequadas, muitas vezes, né? É uma exposição muito grande, né? Exato. E com relação a isso que a doutora Raquel estava dizendo aí, dessa experiência que ela teve nesse curso, né? Das pessoas ali profissionais já, e utilizando, não raras vezes eu já vi juízes chamando a atenção dos advogados na audiência. É mesmo? Doutor, por favor, aqui não pode usar o telefone. Uau, o doutor está ali. Deus. Mesmo porque na justiça acontece o seguinte, na justiça do trabalho, está tendo a audiência ali, mas às vezes a testemunha está do lado de fora, aguardando para ser ouvida. Então pode acontecer do advogado mandar alguma informação para a testemunha lá fora. Que até então não pode ser complica o utilizado, processo da justiça, atrapalha né? tudo, né? Qual a orientação final que vocês deixam para as pessoas tomarem esse cuidado, principalmente na hora de trabalho? Olha, a minha orientação final é controle a sua ansiedade e não se deixe contaminar pela ansiedade do outro. Não é porque chegou que você tem que ver na hora, você tem que responder na hora, você tem que reagir na hora. Inclusive porque a ansiedade não é boa conselheira. A minha dica já é, seja mais profissional.
Você foi contratado para trabalhar, o seu empregador, ele está dependendo da sua mão de obra. Então, você está ali para trabalhar, você está ganhando para isso. E toma cuidado, porque se este hábito seu não for controlado, o seu empregador ele vai te dar uma advertência, primeiro verbal, depois por escrito, depois vai te suspender e você vai acabar perdendo o seu trabalho por justa causa. Vai perder os seus direitos trabalhistas. Por indisciplina, né? Por indisciplina e insubordinação. Pois é. Muito obrigada mais uma vez. Foi muito bom tê-los aqui no Manhã Viva. Obrigado pelas dicas, pelas orientações, são muito importantes.